enquanto ciência do que na religião, isso desde os 12 anos. Então ele abre mão do ritual judaico, como era a superstição, e passa a acreditar mais na ciência, né? E vai para a Suíça, na cidade de Berna, na Suíça, onde ele fica radicado como cidadão suíço até a sua morte. Tá? O que isso tem a ver com guerra e paz? Primeira Guerra Mundial, ele recebe o convite para dar aulas em Berlim, ou seja, ele vai voltar para a cidade natal dele. Ele vai para Berlim, faz fortes amizades com pessoas físicas também, tanto quanto ele. Primeira Guerra Mundial, então, ele começa a se opor a essa postura militarista, né, da guerra. Então ele volta para a Suíça. A casa dele é invadida, ele perde vários materiais. Segunda Guerra Mundial, ele já estava, então, ele começa então a rodar a Europa, dando aulas como convidado. Ele vai então para os Estados Unidos. No auge da Segunda Guerra Mundial, a gente tem até a foto ali, né, de uma cidade nazista, né, dominada pelos nazistas. Ele, como judeu, não praticante, mas ele se sensibilizou muito com a situação dos judeus, né, a questão do Holocausto e tudo. Ele vai começar a dar asilo político aos judeus nos Estados Unidos. Tanto que tem mais judeu nos Estados Unidos do que propriamente em Israel, que é o Estado judaico, né? No auge da Segunda Guerra, os nazistas estavam ganhando dos aliados, que eram os Estados Unidos e companhia. Ele, então, estava se engajando na teoria da relatividade geral, que eu expliquei para vocês como é que ocorreu, como é que foi provado, como é que isso aqui no Brasil. Ele, então, interrompe e começa a pesquisar forças nucleares. É uma energia extremamente forte e poderosa, só que produz menos do que? Poluente. Então, extremamente positiva, né? Mais energia por menos poluente, é o que a gente tem buscado até hoje. Ele acha essa fórmula fazendo uma junção do átomo de urânio com plutônio, são dois elementos extremamente fortes, e esse choque libera uma energia fortíssima que ele então encontrou a fórmula da energia nuclear. O que ele faz? Temendo o avanço dos nazistas, ele entrega essa fórmula para o presidente Franklin Roosevelt, então presidente dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra. O que ele faz? A intenção era produzir a bomba, sim, mas para inibir um avanço maior dos nazistas, provocar um recuo. A guerra acaba, os soviéticos vencem, né? Encontram o Hitler até então pelo cometido suicídio, mas enfim. Aliados então vencem juntamente com os soviéticos. E aí então, somente depois desse caso, com a guerra já estando enfim, é que os Estados Unidos joga a bomba em Hiroshima e Nagasaki. De forma extremamente desnecessária e vingativa ao ataque de Pearl. Lembra aquele filme Pearl Harbor? O ataque kamikaze dos japoneses, dos aviões em cima dos porta-aviões dos norte-americanos lá no Havaí? Foi exatamente isso. Foi uma vingança ao ataque de Pearl Harbor dos kamikazes japoneses. Simplesmente isso. E para mostrar aos soviéticos que a partir dali começava a Guerra Fria. Nós temos a bomba atômica, nós temos a energia nuclear e vocês não têm. Então começa aí a Guerra Fria que se alastrou até 1991. Essa foi a principal, aliás, o único arrependimento de Einstein em toda a sua vida. Né? Ele fala que por quê? Porque os nazistas nunca iam ter tecnologia suficiente, uma mente igual a dele para encontrar essa fórmula e matéria-prima para fazer essa bomba. Resultado, nunca teria essa barbárie contra os japoneses. Tá? Então, e não só bastasse isso, muita gente liga a bomba atômica e o massacre de Hiroshima e Nagasaki ao Einstein, como se ele tivesse mandado fazer a bomba, como se ele tivesse feito a bomba. Ele não fez a bomba, ele descobriu a fórmula da energia nuclear, que aí, quando ele, dado ao Franklin Roosevelt, ele encabeçou os seus competentes a fazer a bomba. Segundo a história, ele ficou até muito triste quando ele soube disso, ficou né? extremamente deprimido. Tem uma frase dele aqui, né, ele vai Porque dizer, não era a intenção dele usar um descobrimento para destruir, né? No momento que ele descobriu que a bomba atômica tinha acertado com a cidade primeiro de Hiroshima, ele falou, wie es mir, em alemão significa ai de mim. Se fosse um cientista brasileiro, vocês imaginam o que ele ia pensar na cabeça dele, né? Isso aqui, gente, daí começam os principais problemas de Einstein. Quando ele se arrepende da atitude dele, de ter dado essa forma, ele vai de encontro ao modelo político norte-americano, que assim, se acha até hoje, né? Qualquer pessoa que se fala que é contra os Estados Unidos vira inimigo, correto? Essa aqui são algumas das 300 pessoas aproximadamente, aqui não diz o número, mas foram aproximadamente 300 pessoas que foram proibidas de ter qualquer contato com Einstein. Porque ele foi considerado um subversivo. O que é um subversivo?
Aqui no Brasil não teve a ditadura? Sim. A matéria vai sem passar. O que é um subversivo? Aqui não teve a ditadura? Então, todo mundo que foi contra, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, foram considerados o quê? Subversivos. Eles usaram a sua habilidade profissional para dialogar com o povo contra uma atitude política. Então, isso é um cara considerado subversivo, indo contra a política adotada no seu país. Ele foi considerado subversivo nos Estados Unidos. Ele vai embora de Princeton, que é a principal universidade de tecnologia onde ele estava dando aula, e volta então para a Suíça, onde ele fica até a sua morte. Tá? Não e só. Essas pessoas obedeceram, elas nunca Pois fizeram dele? Não, foram proibidas. Algumas foram exiladas. Aliás, o próprio Einstein, ele se exilou. Ele era contrário, ele queria aceitar. Ele foi de encontro à postura política norte-americana. Norte-americana não, perdão, estadunidense, tá? Por que está errado falar norte-americano ou americano? Porque a gente vê muito em filme, nós somos americanos, nós somos norte-americanos. Porque norte-americanos e mexicanos também são, e por isso eles são chamados de norte-americanos. A América do Norte é formada por México, Estados Unidos e Canadá. Então eles também são norte-americanos. E falar que eles são americanos também está errado, porque nós também somos. Então é estadunidense, esse nome bem feio mesmo, quanto mais feio vai ser. Tá? Outra medida pacifista do Einstein, por que ele começa a ser chamado de pacifista? Pessoa pacífica, de paz. Ele, além de ajudar os judeus, tem essa postura contra essa atitude bárbara dos estadunidenses e defende a juventude negra nos Estados Unidos. Na época era junto com Martin Luther King, que foi assassinado também pelo mesmo motivo. Jovens negros estavam sendo condenados antes mesmo de serem julgados nos Estados Unidos, simplesmente por racismo. Ele então usa o prestígio dele, graças ao prêmio Nobel, usa o nome dele, a fama que deram a ele, para então contratar os melhores advogados do mundo e para proteger essa juventude negra, e ele consegue. Tá? Isso então deixa mais ainda irritado a oligarquia dos Estados Unidos e de outras oligarquias também. Tranquilo, gente, essa parte de guerra e paz? Tá? Vocês já ouviram falar de Freud, de Mahatma Gandhi? Já? Freud foi um grande psicanalista e Gandhi foi um grande líder de libertação hindu. Isso aqui são algumas cartas, né, de lamento, de projeto. Não, essas aqui são réplicas, tá, gente? Essas aqui são originais, essas duas aqui são originais. Todos esses arquivos que vocês estão vendo ao longo aí, a medalha, esses arquivos que vocês estão vendo aqui ao longo da exposição, mesmo sendo originais ou réplica, foram como é que a gente pode dizer? Não foi doada, foi cedida para a Universidade Hebraica de Jerusalém, que leva o nome dele, Universidade Hebraica Albert Einstein de Jerusalém, tá? Que foi a universidade que ele juntou donativo ao longo da vida nesse modo pacifista, em ajuda dos judeus. Ele juntou uma quantia significante e não só ajudou a construção do Estado de Israel, onde ele foi convidado a ser o primeiro presidente de Israel, porque ele não aceitou, porque ele não gostava de política, daí dá para perceber por quê. Ele então funda essa Universidade Hebraica de Jerusalém. Tá? Tudo que vocês estão vendo aqui foi cedido por eles. Algumas aqui, a Universidade Hebraica de Jerusalém, né? Originais. Essa aqui eu não sei. A Universidade Hebraica de Jerusalém